Parte 2º. Título 1º. Da Ordem dos Serviços no Tribunal. Capítulo 1º. Do Registro. Artigo 132. Os processos terão o registro de recebimento no dia da entrada no Departamento Processual, através de seu serviço civil e criminal. Artigo 133. Os processos, antes da distribuição, serão revisados quanto ao número de folhas, vinculações, impedimentos e irregularidades anotadas, que mereçam correção. Artigo 134. Os feitos serão cadastrados e distribuídos, recebendo o número de ordem atribuído pelo processamento eletrônico de dados. Os incidentes terão numeração própria, ficando vinculados aos processos a que se referirem. Artigo 134. A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível, nos termos do artigo 988, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Capítulo 2º. Do preparo e da deserção. Artigo 135. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, observado o disposto no artigo 1007 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Nos feitos de competência originária, o recolhimento das custas será feito no ato de sua apresentação. Parágrafo 4º. O pagamento do preparo será feito através de guias, juntando aos autos o respectivo comprovante. Parágrafo 5º. Quando for o caso, a conta de custas será feita no máximo em 3 dias, contando-se o prazo de preparo da respectiva intimação. Parágrafo 6º. A reprodução de peças pertinentes à formação de instrumentos dependerá de prévio depósito de seu valor. Capítulo 3º. Da distribuição. Artigo 139. A distribuição será feita por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, diária e imediatamente, em tempo real, observadas as classes e subclasses definidas por provimento baixado pelo presidente do tribunal e aprovado pelo órgão especial. Parágrafo 1º. Computar-se-ão na distribuição mediante sorteio, os feitos distribuídos em razão de prevenção, a fim de resguardar sua equânime uniformidade. Parágrafo 2º. Nos meses de junho e dezembro deverão ser corrigidas, por compensação, no âmbito dos grupos, eventuais distorções decorrentes do sistema de distribuição por desembargador por dia verificadas no semestre, de modo a equalizar as médias individuais. Parágrafo 3º. Os períodos de gozo de férias atrasadas, ou de licença-prêmio, atrasadas ou não, serão considerados como de atividade, para fins de apuração da equação desembargador por dia, devendo as distorções de distribuição serem corrigidas semestralmente no âmbito do respectivo grupo, de forma a manter a isonomia da média anual de feitos distribuídos no mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 4º. Ficarão fora da equação desembargador por dia os períodos de férias, de licença-prêmio e de licença-saúde. Parágrafo 5º. Durante o exercício do cargo, será reduzida em 20% a distribuição processual para o desembargador coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2º grau. Artigo 140. Nos casos em que esteja fora de funcionamento o sistema eletrônico de dados, não havendo previsão de normalização até às 18 horas, os habeas corpus, os mandados de segurança e as correições parciais com pedido de liminar, bem como os demais processos de natureza urgente, serão encaminhados ao plantão jurisdicional, que os analisará e despachará, considerando o que dispõe o artigo 38 e seus parágrafos deste regimento. Artigo 141. Para fins de distribuição, o termo de recebimento e individualização conterá as seguintes informações. Alínea A. Número de ordem. Alínea B.
comarca, vara e município de origem. Alínea C. Matéria, classe, subclasse e assuntos processuais conforme tabelas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Alínea D. O nome das partes e seus advogados. Alínea I. O valor dado à causa. Alínea F. Os impedimentos e vinculações. Alínea G. A data da decisão recorrida, e o nome do juiz, e, para os processos criminais, conterá também as datas do fato delituoso, e da denúncia. Artigo 142. Os julgadores deverão comunicar, a qualquer tempo, ao Departamento Processual o seu parentesco com juízes, procuradores e promotores de justiça, procuradores do Estado, advogados e funcionários, bem como outras hipóteses, que impliquem impedimento ou suspeição. Artigo 143. O relator, ao declarar nos autos, o seu impedimento ou suspeição, determinará nova distribuição com oportuna compensação. Artigo 144. Não concorrerá à distribuição geral, por sorteio, que se fará no âmbito da seção a que pertencer o desembargador. Inciso 1º. Em férias ou afastado, por outro título, por período superior a 7 dias. Inciso 2º. Que tiver requerido sua aposentadoria, desde a data em que for protocolado seu pedido, observada a antecedência máxima de 60 dias. Parágrafo 1º. O órgão especial, pela maioria absoluta de seus membros, poderá ordenar a suspensão, por período não superior a 30 dias, da distribuição a desembargador que, com justo motivo, esteja em sobrecarga de serviço. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 1º deste artigo, o desembargador não concorrerá à distribuição por sorteio das medidas de urgência no dia útil imediatamente anterior ao início do afastamento. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º, não se confirmando a aposentadoria, haverá compensação correspondente ao período de suspensão. Artigo 145. Aplicam-se à distribuição as seguintes regras. Inciso 1º. Nos casos de afastamento do desembargador, a qualquer título, por período igual ou superior a 3 dias, o substituto legal, no âmbito do órgão julgador, apreciará, sem redistribuição dos feitos, os pedidos com caráter de urgência. Inciso 2º. Nos casos de afastamento de desembargador, a qualquer título, por período superior a 61 dias será convocado o substituto, que receberá os processos do substituído, e os distribuídos durante o tempo de substituição. Os processos de competência originária do órgão especial serão recebidos, com a devida anotação, pelo desembargador designado para o exercício da substituição, que também concorrerá à distribuição. Ao retornar, o substituído receberá do substituto, sob nova anotação, os processos ainda não julgados. OBS. O Assento Regimental número 1 de 2005, publicado em 25 de 7 de 2005, deu a seguinte interpretação aos artigos 145, inciso 2º, e 146, inciso 7º, do Regimento Interno. Artigo 1º. Os feitos distribuídos a determinado órgão jurisdicional, e que em razão de instalação de regime de exceção, passaram à relatoria de juiz de direito convocado posteriormente dispensado, deverão ser redistribuídos ao novo juiz de direito convocado e julgados no mesmo órgão fracionário. Artigo 2º. O presente assento regimental entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de julho de 2005. Inciso 3º. Nos casos de afastamento, a qualquer título, por período superior a 61 dias, sem convocação do substituto, far-se-á redistribuição dos processos no âmbito da seção, respeitada a vinculação, obedecidas as especializações, e com oportuna compensação. Inciso 3º.
Na hipótese do inciso anterior, a compensação será procedida quando o desembargador retornar à atividade, preferencialmente, com os processos por ele redistribuídos e ainda não julgados. Inciso 4º. Nos casos de vacância, o sucessor receberá os processos que estavam a cargo do sucedido, ou de seu substituto, nas câmaras que não detêm competência originária, e tendo a sucessão se operado em razão de transferência, existindo número maior de feitos, do que aquele determinado pela média mensal de processos distribuídos a cada julgador, verificado no grupo, o excedente poderá ser redistribuído, permanecendo com os sucessores de registro mais antigo no tribunal. Inciso 5º. Nos casos de retorno do presidente, dos vice-presidentes, ou do corregedor-geral às câmaras, aplica-se o disposto no INC. 4º, infine, deste artigo, não se compensando os feitos que eventualmente tenham sido redistribuídos ao assumir os cargos de direção. Inciso 6º. A distribuição de feitos jurisdicionais e administrativos aos integrantes do órgão especial será compensada nas câmaras separadas, na classe das apelações. A cada feito distribuído no âmbito do órgão especial, corresponderão 2 apelações que deixarão de ser distribuídas nas câmaras separadas. Parágrafo 1º. Compensar-se-ão também na distribuição de feitos jurisdicionais, os processos administrativos distribuídos aos membros não natos do Conselho da Magistratura, na razão de 2/8. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3º deste artigo, a presidência do tribunal disporá sobre o aproveitamento temporário dos integrantes do gabinete do desembargador afastado. Artigo 146. A distribuição atenderá aos princípios de publicidade e alternatividade, tendo em consideração as competências dos grupos, observando as seguintes regras. Inciso 1º. Ocorrendo o impedimento ou suspeição de um dos desembargadores componentes de uma câmara separada, a distribuição será feita a um dos desembargadores, que detém competência para exame e julgamento da matéria, incluídos os demais desembargadores do órgão fracionário do qual participa o desembargador impedido. Inciso 2º. Sempre que possível, não se distribuirão ações rescisórias e embargos infringentes, e de nulidade criminais, a magistrado que tiver tomado parte no julgamento anterior. Inciso 3º. Nas revisões criminais só poderão ser sorteados relatores, os magistrados que não tenham proferido decisão em qualquer fase do processo. Inciso 4º. A compensação por relator não excederá, em cada mês, a 20% dos feitos redistribuídos, e prosseguirá independentemente do término do ano judiciário. Inciso 5º. O julgamento de mandado de segurança, de mandado de injunção, de habeas corpus, de habeas data, de correição parcial, de rexame necessário, de medidas cautelares, de embargos de terceiro, de recurso civil ou criminal, mesmo na forma do artigo 932, inciso 4º, e alíneas, do Código de Processo Civil, de conflito de competência, e do pedido de concessão de efeito previsto no artigo 1012, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, previne a competência do relator para todos os recursos posteriores referentes ao mesmo processo ou em processo conexo, tanto na ação quanto na execução. Inciso 6º. A prevenção a que se refere o inciso anterior, não se aplica aos feitos, em que o magistrado atuar como convocado para o serviço de atendimento permanente do Tribunal de Justiça, ou nos impedimentos deste, bem como aos feitos distribuídos ao magistrado em regime de exceção. Inciso 6º. Nos casos de substituição, a distribuição não previne a competência, exceto ao substituto quanto a agravos regimentais, agravos internos e embargos de declaração. Inciso 7º. Salvo nos casos de câmaras dotadas de competência originária para julgar determinada matéria, o relator transferido continuará vinculado aos processos não julgados no órgão fracionário anterior, os quais deverão ser julgados no órgão jurisdicional originário, salvo deliberação contrária do órgão especial. OBS.
O Assento Regimental número 1 de 2005, publicado em 25 de 7 de 2005, deu a seguinte interpretação aos artigos 145, inciso 2º, e 146, inciso 7º, do Regimento Interno. Artigo 1º. Os feitos distribuídos a determinado órgão jurisdicional, e que em razão de instalação de regime de exceção, passaram à relatoria de juiz de direito convocado posteriormente dispensado, deverão ser redistribuídos ao novo juiz de direito convocado e julgados no mesmo órgão fracionário. Artigo 2º. O presente assento regimental entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de julho de 2005. Inciso 8º. Na distribuição dos feitos do órgão especial, desde que esteja em exercício mais de um julgador da seção criminal ou cível, deverá, preferencialmente, ser observada a natureza versada no processo. Inciso 9º. O requerimento de que trata o artigo 1012, parágrafo 3º, 1º, do Código de Processo Civil, será distribuído a um relator por sorteio nos termos deste regimento. Parágrafo único. O enquadramento equivocado de ação, ou de recurso em determinada subclasse, na hipótese em que o relator, corrigida a ironia, continuará sendo competente em razão da matéria, não autoriza a redistribuição, devendo julgar o feito, procedendo-se oportuna compensação. Artigo 146. Nos processos conclusos há mais de um ano, fica vedado declinar da competência, salvo se o feito distribuído na área civil versar sobre matéria criminal, ou distribuído na seção criminal versar sobre matéria civil. Artigo 147. As notícias de irregularidade na distribuição serão apreciadas pelo primeiro vice-presidente. Capítulo 4. Da comunicação dos atos processuais. Artigo 147. A comunicação oficial entre os órgãos administrativos e jurisdicionais deste tribunal, inclusive pedidos de informações para instrução de processos, de ofício ou por solicitação dos tribunais superiores, será realizada por meio eletrônico e encaminhada à Caixa de Correio Setorial. Parágrafo único. É obrigação dos órgãos por meio de seus representantes acessar diariamente a Caixa de Correio Setorial por meio de senha obtida junto ao Departamento de Informática, que deverá ser compartilhada por mais de um servidor a seu critério. Artigo 147b. As comunicações de atos processuais por meio eletrônico observarão as normas do Conselho Nacional de Justiça. Título 2º. Dos juízes certos. Capítulo único. Da vinculação. Artigo 148. São juízes vinculados. Inciso 1º. Os que tiverem lançado o relatório ou posto visto nos autos, salvo motivo de força maior. Inciso 2º. Os que já tiverem proferido voto em julgamento adiado, inclusive em decisões não unânimes. CPC, artigo 942. Inciso 3º. Inciso revogado pela Emenda Regimental número 01/18. Inciso 4º. Os que tiverem participado de julgamento adiado em virtude de pedido de vista, ou de regime de discussão. Inciso 5º. Os que tiverem participado de julgamento adiado, em virtude de conversão em diligência relacionado com o mérito de arguição de inconstitucionalidade, ou de incidente de uniformização de jurisprudência. Inciso 6º. Os relatores ou redatores do acórdão, nos embargos de declaração, e no julgamento de incidentes, que devem ser apreciados pela Câmara. Parágrafo 1º. O exercício de função por eleição do tribunal não constituirá motivo de força maior. Parágrafo 2º. Se no mesmo processo houver mais de um visto de relatores ou revisores simultaneamente em exercício, prevalecerá a competência do desembargador mais antigo na distribuição. Parágrafo 4º. Não se aplica o disposto no inciso V ao desembargador, que esteja afastado por mais de 30 dias.